Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Não há dúvida nenhuma que os portos são um motor de desenvolvimento de qualquer região. Nos Açores foi criada uma rede de infraestruturas portuárias com características especiais por serem vulneráveis às condições meteorológicas adversas que assolam a região autónoma. As novas exigências em termos de transporte de passageiros obrigaram o Governo Regional a adaptar infraestruturas para absorver o crescimento de tráfego e é aqui que se enquadra a obra no molho norte do Porto da Horta e os investimentos previstos para aquela infraestrutura no futuro próximo. Ao contrário do que a oposição disse, achamos que o investimento feito recentemente não compromete a segurança de toda a infraestrutura e serve exatamente para aquilo para que foi concebido, ou seja, melhorar os níveis de conforto dos nossos passageiros, permitir a acostagem de navios de cruzeiro e alavancar a economia do Faial e, por conseguir, também dos Açores. Nos considerandos desta proposta, é afirmado que o Porto da Horta, com este investimento, ficou pior, que apenas encostam pequenos navios de cruzeiro, que passou a ser assolado pela ondulação no seu interior, que passou a ser um porto problemático e com cancelamentos, e ainda por cima sujeito a assoreamento. Ora bem, na nossa opinião, o Porto da Horta ficou melhor, ao contrário do que disseram aqui. O cais de passageiros passou de 213 metros para 422. Duplicou a zona de estacionamento. Foram construídas 3 rampas roll-on, roll-off, quando antes não existia sequer uma. Melhorou a qualidade de serviço aos passageiros que utilizam aquela infraestrutura. Os fundos eram de menos 3 metros a menos 5. Neste momento são de menos 5 a menos 8. O cais de cruzeiros permite a acostagem de navios até 200 metros sem qualquer limitação. E já encostaram navios, ao contrário do que foi dito aqui, já encostaram navios de 240 metros. A senhora deputada esqueceu-se de referir isso, até porque isto é importante, porque os navios de 240 metros são, de facto, 76% de todos os navios de cruzeiro do mundo. Quanto à anulação, o próprio LNEC, que no seu relatório diz ao contrário do que é dito aqui pelo Bloco de Esquerda no preâmbulo desta proposta. No que respeita ao facto do Porto ser problemático, eu acho que aqui os números falam por si. As entradas têm aumentado de forma sustentada desde 2013, nomeadamente passaram para o dobro. Relativamente ao assoreamento, lamento dizer, mas isto é um processo que acontece em qualquer porto no mundo, muito embora o Instituto Hidrográfico, até relativamente ao Porto da Horta, tenha dito que isto neste momento não está a acontecer. Relativamente ao que foi dito nesta casa aqui há pouco, pelo Sr. Deputado Luís Garcia, eu queria só dizer que o Sr. Deputado Luís Garcia veio aqui com a Sra. Deputada Graça Silveira também, com uma fita métrica na mão. Veio aqui falar na questão das cotas e das profundidades do Porto. Eu queria dizer que relativamente, por exemplo, vamos ao Porto do Funchal, que é um porto muito conhecido pelo seu movimento de navios de cruzeiro. O Porto do Funchal tem o cais norte, a cota 4,10 metros. Rampa Roró no Porto do Funchal, 6,50 metros. Cais número 2, 5,10 metros. O cais número 3, esse sim, tem 11 metros. E o cais número 8 tem apenas 5,5 metros. E o Porto Santo, que também é um porto muito conhecido por ter muitos cruzeiros, tem uma cota, imagine-se, com menos 1 metro que o Porto da Horta. Portanto, o Porto da Horta não é assim tão mau como os senhores querem fazer pintar. Relativamente à questão deste processo ter sido preparado às escondidas, eu, sinceramente, e vou dizer aqui com toda a franqueza, eu não concordo. Este processo foi daqueles processos que na região teve uma exposição mediática maior. Portanto, não foi feito nada às escondidas. E, aliás, nos primeiros passos que foram dados em todo este processo, houve consulta a todas as entidades utilizadoras do Porto da Horta. Não, Sr. Deputado Luís Garcia, eu sei o que é que estou a dizer, sei. E queria dizer também ao Sr. Deputado Luís Garcia
que em todos os portos do mundo, inclusivamente no Porto da Horta, antes destas obras, rebentam cabos. Em todos os portos do mundo. E no Porto da Horta não é exceção. Já arrebentavam cabos antes desta hora. E eu sei. Senhoras e senhores deputados.